Te agradecemos, ó Deus, pelo grande dia, pela grande hora, pelo momento que o Senhor tem nos dado. O irmão Briana fala do grande dia dos dias, e nós estamos aqui aguardando esta hora. Pedimos que o Senhor perdoe nossas falhas, nos dê a força da vida, nos dê a graça e nos dê a palavra para esta hora. Enche-nos, Senhor, com a Tua graça, com Teu Espírito Santo. Nós precisamos, é hora de selar os vagões para que eles cheguem ali, ó Deus, e nós queremos ser selados pelo Teu Espírito Santo. Nós não vemos condições, mas o Senhor nos fez grandíssimas e preciosas promessas. Então, quem sabe como fazer é o Senhor. E o Senhor prometeu a quem queira, a quem quiser. Ó Deus, o Senhor deu a quem quiser. Então, nós queremos essas grandíssimas e preciosas promessas. Ajuda-nos, ó Deus, nesta hora, todo o Teu povo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus. Que o Senhor esteja com todos. Glória a Deus. Aos que assistem conosco pela internet, Deus os abençoe. Muito bem. Trazemos saudações dos irmãos lá de Alto Paraíso para vocês. Amém? Tivemos o culto lá ontem. Graças a Deus. Nós vamos continuar a leitura da mensagem Casamento e Divórcio. Casamento e Divórcio. Tem aqui um pedido de oração. Irmão Eliezer pede oração em seu favor por estar passando mal. Ele está aqui na cidade? Não. Deus abençoe o irmão Eliezer onde ele estiver. Glória a Deus. A irmã Áurea não está aqui? Não, né? Mas domingo passado, o irmão José Geraldo me procurou e nós acertamos de que no dia 23 de abril, às 15 horas, 3 horas da tarde, nós vamos ter um culto lá na casa dele, aqui no 5. Tá? 3 horas da tarde do dia 23. Toda a igreja está convidada a estar lá. 3 horas da tarde, 15 horas, lá na casa do irmão José Geraldo, lá no setor 5. O dia 19 de abril é o dia do aniversário dele. Então, ficou assim mais conveniente, mais apropriado, dia 23, ter um momento lá com eles. E toda a igreja está convidada a estar lá. Dia 29, Buritis, lá com o pastor Edinaldo. A passagem fica R$ 24,00 por pessoa. Ariquemes, Buriti, Ariquemes. E de volta. Saindo daqui às 13 horas, 1 da tarde, aqui da igreja. E retornar à noite, depois que terminar o culto lá. R$ 24,00. Já fretei o ônibus, já está. Então, dia 23 mesmo, né? Dia 23 é o penúltimo sábado, né? Eu estava pensando que é 22, mas 22 é sábado. 24, 23 é o domingo, isso. Então, dia 23, as passagens estarão disponíveis aos irmãos, se Deus quiser. Eu acho que domingo de manhã já dá para passar. Dia 23, para ir no dia 29, no sábado, né? A gente era para eu ter feito uma conta e não fiz, mas depois eu faço. Faz uma conta para mim, 1.400 dividido por 40. Nós vamos ler a passagem para Porto Velho também. O pessoal está querendo que frete o ônibus. Então, vamos ver aqui o valor da passagem. O valor da passagem. Eu fiz e me distraí ali, não
e não fiz. Trinta e cinco. Vocês que é parente, vocês se viram aí. 35. 400 vezes 350 dá 1.400 mesmo, né? 4 vezes 7 com 7, 14, eu fui juntando assim, deu certo. Então, a passagem para Porto Velho é R$ 35,00 ida e volta, naquele ônibus simples, tá? Se alguém quiser mais chique, tem ônibus aí na cidade, aí de tudo que é tamanho e preço. Mas esse basicão aí é R$ 35,00. R$ 35,00. Numa festa que a gente foi lá, os glamourosos, tudo foi carregado pelo feiozinho, né? Então, a vida tem isso, né? Tem hora que o feioso fica, tem hora que o feioso arrasta todo mundo, aí vai, né? Então, não tem nada que é absoluto. O feio vai ser sempre feio, o bonito sempre bonito. Tem hora que o bonito é feio, tem hora que o feio é bonito, e aí vai, né? Jacó, lá no Egito, o José precisou dele, né? O Jacó representa a graça e o José a perfeição. Então, até a perfeição precisou da graça. Então, Deus atrelou tudo, que bobo é quem fica aí achando que é só o feio que é bonito, só o bonito que é feio, né? Só o bonito que é bonito. Deixa eu esperar. Então, 35. Para Ji-Paraná, é a mesma distância, então é o mesmo preço. Quem já quiser ir preparando para o encontro, o pastor não confirmou ainda, mas provavelmente ele vai confirmar por agora. Mas nós já vamos nos preparando. É R$ 35,00 também para Ji-Paraná. Ariquemes, Ji-Paraná, Ariquemes. E de volta. Aí primeiro eu encontro de Paraná, aí depois eu retiro em Porto Velho. Certo? Então, muito bem. Nós vamos ler um pouquinho na mensagem Casamento e Divórcio. Tem um reverendo dessa santidade aí passado, ele parece que falou na mídia que divórcio é uma praga do século, quase que eles arranca a coroa dele, né? Mas é a grande praga da hora. É o grande problema. Mas Deus tem misericórdia de quem Ele tem misericórdia. Vamos pedir a Ele essa misericórdia. Vamos falar com Ele que nós precisamos dela. Às vezes a gente quer levar a vida meio por conta, meia só, sozinho, acho que vai resolver, achamos que temos recursos financeiros, intelectuais e tudo mais para resolver tudo, e na verdade, se Deus não estiver dando suporte para nós, nada funcionará, nada funciona, nada dará certo, nem mesmo o casamento. Ontem eu estava lendo a mensagem Abraão Restaurado, se não me engano, e a irmã Brana dizendo, sobre casamento, sobre o casal jovem, bonito, ele diz assim, você olha para ela é a coisa mais bonita que você já podia ver na vida, mas de repente começa a surgir um cabelo branco ali, uma outra coisa ali, disse, a morte nos espreitando. Disse, ela vai te colocar contra a parede num desses dias. Então, é a realidade. Ler a mensagem do irmão Brana é ver toda a realidade da vida e buscar o socorro, o recurso em tempo oportuno. Não deixar para depois, buscar em tempo oportuno. Ele também, nesta mensagem, falando do Pentecostes, e eu me regozijei muito ontem de manhã,
com a mensagem. Ele falando com um reverendo, eu acho que ele estava numa campanha em Jamaica, aqui na América Central, para aqui, né? Então, o reverendo estava dizendo que o pior erro que a igreja cometeu foi eles terem doado todos os bens deles no Pentecoste. E o irmão Brano, então, chamou a atenção dele e disse, olha, será que Deus comete algum erro? Deus não comete erros. E então aquele reverendo disse, olha, quando a perseguição veio, eles não tinham nenhuma casa para se esconder. O irmão Brano disse, aí que está o grande segredo. Quando a perseguição veio, eles não tinham nada por que retroceder. Eles não estavam apegados a nada, não tinham nada mais. Eram sair andando e fugindo. Já estavam preparados de antemão para fugir da perseguição. Então a gente vê como que Deus já vai fazendo a coisa, se a gente notar de antemão para atingir todos os objetivos, todo o plano dele, né? Então, glória a Deus. Aleluia. Também nesta mesma mensagem, Abraão restaurado, tem a história daquela mulher no navio, que o navio estava para afundar, e o capitão viu que não tinha mais o que fazer e pediu todo mundo para rezar, e aquela irmã andando no navio, tranquila, para cá e para lá, e o capitão chamou a atenção dela, porque ela não ia orar, falou, não, eu já orei, não oro na hora do desespero, em outras palavras, né? Tem gente que deixa para orar só na hora do desespero. Quando está tudo bem, aí, ó, a gente nem lembra que Deus existe, né? Tá bom, Deus. Bom. Mas então, ela disse para ele que já havia orado. Então, mas você está tão tranquilo aí, o navio está afundando. Não importa, eu tenho uma filha em Nova York e tenho outra no céu. Daqui 30 minutos eu estarei com uma delas. Se o navio chegar, eu verei a que está aí em Nova York, que o navio já estava aproximando já do porto. Se ele afundar, eu verei a da glória daqui a pouquinho. Então, do jeito que tiver, vai ser bom. Glória a Deus. Então, alguém alcançou isso. Então, isso existe. Isso existe, é nos nossos dias. É no nosso tempo. É uma história recente, atual, contada por alguém que não vamos pensar que não seja assim, nunca, jamais. Veja, então ela disse, olha, eu estarei com uma das minhas duas filhas loguinho, daqui 30 minutos. Se esse é o tempo que o navio aguenta, se ele chegar, eu vejo uma, se não chegar, eu vejo a outra. Glória a Deus. Então Deus é maravilhoso para nós. Glória a Deus. Vamos ler então a partir do parágrafo 100, casamento e divórcio. Por quê? Porque foi feito assim? Para ser enganado por aquilo. Seu desenhista, Satanás, ainda está trabalhando nela também, nestes últimos dias. Vou parar por aqui por um minuto. Bonita, vocês sabiam que na primeira destruição internacional do mundo, ou mundial, aconteceu por causa de mulheres bonitas? Quando os filhos de Deus viram que as filhas do homem, ou dos homens, né, eram bonitas, ou filha do homem mesmo, eles tomaram para si mulheres. Isso é certo. Você tem notado o aumento da beleza da mulher neste dia? Os filhos de Deus viram que as mulheres eram bonitas e tomaram para si mulheres. É o que acontece hoje. Mulheres bonitas, e aí muitos filhos de Deus perdem a cabeça no meio dessa coisa, né? Eu tenho visto o retrato dessa mulher aqui, Peal, eu não sei falar esse nome, a qual era para ser a mulher mais bonita na nação há um certo tempo atrás.
Sem dúvida, há moças jovens neste colégio, que o irmão Brano estava pregando essa mensagem em um colégio, né? Que são mais bonitas do que ela era quando se julga a beleza. Então, essa mulher, essa dita cuja que era para ser a mulher mais bonita da nação naqueles dias. E naquele colégio, ninguém que nem estava concorrendo a campeonato de beleza, o irmão Brana disse que tinha muitas, ele disse, sem dúvida há moças jovens neste colégio que são bem mais bonitas do que ela era quando se julga a beleza. Então, beleza, mulher bonita, ficou bem comum. Quem já viu as fotos das mulheres, das Miss brasileiras dos anos, acho que 40, 50, por aí, nessa média aí, e comparado com as mulheres bonitas de hoje, até algumas mais feinhas, muito mais bonitas que elas, né? Veja como que a coisa realmente é assim, do jeito que o irmão Brano está dizendo. O aumento da beleza das mulheres está mostrando o tempo de engano. O aumento da beleza das mulheres está mostrando o tempo de engano. Então, se a gente está procurando sinal do fim, olha nas ruas, olha em todos os lugares, mulheres bonitas é sinal, é esse sinal. Né? Quando que uma igreja parecia mais bonita do que ela é hoje, aí já aplica-se em tudo. Tudo está exibindo imensos, grandes edifícios finos, e milhões disto e milhões daquilo. Vocês não veem? Ela é uma fraude. Quem está dizendo é o profeta, né? Ele está mostrando o porquê e para que é tudo isso. Tem uma finalidade. As igrejas bonitas, até nós assim que é mais feiozinho, né? Olha as fotos mais antigas, olha as fotos mais atuais, né? Já dá uma diferença bem grande, né? Né, Mamunhais? Oi? Sim, vixe, a diferença é muito grande, né? Tudo mais bonito. Então, a engenharia fez isso, né? A engenharia... Então, graças aos engenheiros, esses engenheiros, vamos lá, né? Até as feias hoje ficam bonitas, hein? Basta ter um pouquinho de dinheiro, né? O dinheiro hoje está sobrando por aí, né? Eu não tenho muito não, mas... Oi? Sim. Eita, Munhoz. Eita. E elas entram no êxtase, né? Ei, Munhoz, nós chega lá, Munhoz. Veja. Oh, Jesus, tem dó de nós, né? 104. Agora, não há nada que pode ser tão baixo como ela. E ela é formada para que possa ser enganosa. E Satanás realmente está trabalhando nela hoje, nesses últimos dias. Porque ele é o desenhista dela. Eu posso provar aquilo agora, indo diretamente de volta ao princípio. Quem começou a trabalhar nela? Adão ou Satanás? Deus ou Satanás? Vê? Aquele é o desenhista dela.
a arma principal dela é para jogar o homem na sujeira. Então tem pobres homens que caem na sujeira. Esses dias eu vi um vídeo, tá mexendo aí, porque tinha que mexer nesse trem antes, né? Ou eu que estou meio doido. Meio, para ser modesto. Eu estava vendo um vídeo, e aquele, pelo jeito, é uma montagem, né? Não pode ser, não tem como ser tão perfeito aquilo na realidade. Mas a história é real, né? Assim, digamos, a ideia. O homem, ainda bem novo, se engraçou com uma dessas bonitinhas e abusava da coroa. Mas, dá uns dias, a coroa que estava arrastando o pé dele para ele dar os passos, né? Que a outra não quis, a outra era só por um engano, para o engano. Então, se o homem precisa de pedir a Deus misericórdia, é nesta hora, por causa deste engano que toma conta da cabeça do pobre mortal do homem. E ela não vai ficar com ele. Quem, às vezes, fica digamos, a primeira, a legítima, a esposa mesmo. É que fica, que vai cuidar, porque a outra só quer enquanto está tudo bem, adoeceu, ela não quer mais, nem lavar a roupa dele, nada mais. Então, é o destino de homens que caem, que não aguentam a pressão e vão atrás dessas mulheres bonitas, dessas belezas, estão aí. Um dia eu tive um sentimento muito, muito forte. Você vê as mulheres bonitas, e para que elas tenham essa beleza, elas não podem gerar um filho por ano igual as mulheres de uns anos atrás. Então elas mantêm. No Japão, o japonês processou o Estado por ter liberado a modificação da mulher. Porque ele casou com uma mulher e quando veio o filho não se parecia nada com ela. Porque ela estava modificada. Aí ele foi indenizado pelo Estado. Porque ele foi enganado. E com a permissão do Estado. Aquela mulher com quem ele casou não era aquilo que ele pensava. Ela era totalmente bem mais feia. E quando a criança nasceu, entregou ela. A genética não engana, né, Munhoz? A maquiagem engana, mas a genética não engana. Ei, pô, o negócio tá feio. Não, é interessante. É interessante esse caso aí, né? Aí na hora que cria o bichinho lá, é aquela marmota, né? É? Então tem tudo isso. É o engano, né? Aí o cara casa com um rapaz que também estão se enfeitando, né? Vai na hora que gera os filhinhos, é tudo bichinho, é tudo aí. Então é um engano geral, né? A mulher engana o homem engana a mulher e vai. Sim. Sai com a mancha. Lá na química lá da reprodução não tem como mexer com nada. Então se cuida, hein? Quem estiver vendo algumas bonitinhas aí, o bonitinho, aí vai sair carregando, né? De preto.
branco. Munhoz, não deixa eu morrer hoje não, viu? Eu não quero perder meu pescoço hoje não. Eu quero viver mais pelo menos 100 anos, né? Ei, meu Deus do céu. Você fala uma de 44, uma de 50 e tanto, aí tá... Né? Oh, ei, Tiago. Se a vida já está difícil, eu vou acabar de piorar a situação, hein? É. Mas não é bom até? Tira o véu. Tira o véu. Então, cuidado. Tem muita coisa bonita que na hora que for passar o cartão lá, o que vai sair é... Sai. Na hora que for... tem essa também. Na hora que for dar a cria é o saldo, né? Vai sair todo... O bichinho meio atravessado. Mas é a realidade... Fica muito claro assim, né, para a gente já sabe, o irmão Brana falou para nós, mas quando a gente coloca a gente mesmo na questão, parece que fica ainda mais claro, né? Fica mais explícito, mais aberto. Veja, então a arma principal dela é para jogar o homem na sua sujeira. Sendo uma mulher bonita, ela pode dominar e balançar um homem de qualquer jeito que ela desejar. Nós estamos falando, gente, isso aqui é da mulher pervertida. O irmão Brana, em outro ponto, ele vai falar das mulheres cristãs, que aí é a glória, tá? Então não vai se sentir aí incluída nisso aqui não. Isso aqui é a mulher ímpia. Isso é a impiedade. É a que não escondeu em Jesus. É a que não está escondida debaixo do sangue, esse é o Espírito que está nela. Mas a que está escondida debaixo do sangue, que está nela é o Espírito de Deus. A diferença é muito grande. Embora nós soframos a pressão, de certo modo, não tem como estar totalmente isento do calor da fogueira, mas a diferença é muito grande. A diferença é quase que não tem como medir. Irmão, não é o bar lá embaixo que pega o homem. É a mulher bonita descendo a rua, se requebrando, meio vestida. Aquilo é que leva, aquela ali é a enganadora, aquela ali é a enganadora. Veja, perdi aqui. E ela é mortal como aquilo, absolutamente mortal. Você talvez questionará comigo sobre Satanás, sendo o seu desenhista. Porém, aquilo é verdade. Satanás a desenhou, ele ainda faz isto. Deixe-me mostrar-lhes algo nas Escrituras. Preciso levar vocês de volta às Escrituras, e então você tira sua opinião, enquanto olha e repara nisso hoje em dia. Satanás é aquele quem exibe aquele tipo de beleza. O diabo quis ter um reino mais bonito que o de Deus, lá no céu. Ele quis fazer o melhor, Deus expulsou de lá. Deus tem prometido para todos os cristãos um tabernáculo, um corpo perfeito. O irmão Brana viu essa gente do outro lado e viu ele mesmo lá, em corpos perfeitos. Aquela senhora de mais de 90 anos estava lá num corpo jovem. A voz, alguém gritou para ele: você conhece essa mulher, essa irmã? Senão, não sei quem é.
Essa tinha mais de 90 anos quando você guiou para Cristo. Então, Deus tem esse plano da beleza para todos, a perfeição. Aí o inimigo entra na frente e quer tirar as mulheres, os homens, da fila da proposta desse mundo belo, desse lugar belo. Ele entra, ele não conseguiu fazer lá, e ele está tentando fazer aqui. Aqui é o reino dele. E olha que a diferença é absurda quando você começa a olhar fotos de mulheres de tempos e olhar as fotos das mulheres do povo, de modo geral, de tudo, hoje em dia. Então o inimigo faz isso. A gente pensa, não, sempre foi assim. Não, sempre não foi assim. Isso é algo bem recente. É algo bem recente. Não faz muito tempo. Não faz muito tempo. Hoje nós vemos cada calçado lindo, bonito. Eu estava vendo uma foto de um primeiro tênis que fizeram por volta de 1920. É uma jangada, é uma coisa muito esquisita. E olha, 100 anos atrás, para a existência do mundo, olha os carros de 100 anos atrás, os carros de 1900 os primeiros que foram fabricados em série, que coisa. É bonito porque é estranho para a gente, mas da beleza mesmo com os de hoje, não se compara tudo. Então a beleza é algo, a beleza artificial, a beleza natural está aí para todo mundo ver. Mas a beleza artificial tem pouco tempo. Que ela está assim, popularizada, está em massa, tomou conta de tudo. Veja a mulher bonita que aquele homem desenhou aí há uns 500 anos atrás. Não enquadra, é bonito porque algo que ele fez na época que ninguém conseguiria fazer. Ele conseguiu, fez, com detalhes e detalhes e detalhes. Mas olha o padrão de beleza, comparado com a beleza de hoje. Tem como. Deixe-me mostrar-lhes algo nas Escrituras. Preciso levar vocês de volta às Escrituras. E então você tira sua opinião enquanto olha e repara nisto hoje em dia. Satanás é aquele quem exibe aquele tipo de beleza. Se observamos, ele era... o irmão Brano está falando aqui, ó. Ele era o mais bonito de todos estes anjos dos céus. Isso é certo? E ele desejou fazer o céu um lugar mais bonito do que o reino de Miguel. Atrevido, rapaz, hein? Isto é certo? Também para mostrar que Caim era seu filho. Ele ofereceu um sacrifício mais bonito, enfeitou seus altares com frutas e flores e assim por diante. Isso é certo? Lindo. O pecado é lindo. O que chamamos de beleza hoje em dia. E pecado é enganoso pela beleza. O pecado mesmo não é ruim. A Bíblia diz que Moisés ele escolheu servir a Deus, preferiu do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. São Paulo falou do gozo do pecado. E ele escolheu, então, rejeitar aquele pouquinho de tempo. De vez em quando você vê pessoas que nadaram no pecado da maior largura e fundura do lago. Aí o tempo delas passou. E onde elas estão? Esquecidas pelas margens. Aí de vez em quando alguém vai lá ganhar um dinheirinho com elas, vai lá conversar um pouquinho com elas. Mas estão todas fora. Porque o tempo do pecado é muito curto em relação à existência, em relação ao todo, é nada.
A Bíblia chega a chamar de sopro. A Bíblia chega a chamar de erva, que hoje está, amanhã já não está mais. Porque é muito rápido. Quando você assusta que não, já passou 200 anos. É. Veja, então, Moisés, ele preferiu. Então o diabo começou a fazer isso lá, e ele está tentando fazer aqui. Veja. O pecado é lindo, e pecado é enganoso pela beleza. Você nunca poderia olhar uma mulher descendo a rua e dizer o que está no coração dela. O que está no coração dela. Ouviu? Porém, eu queria dizer estas coisas para que vocês pudessem ver que Satanás é o desenhista dela. Aquilo é exatamente correto. O seu próprio filho provou isto, Caim. Então o homem não precisa pensar que ele está dizendo que o homem que está laçado por isso aqui. Então vai todo mundo, quem não correr para debaixo do sangue, está perdido, perdido, perdido. Agora, ela é linda para ser enganosa. O mundo é lindo para que possa enganar. Você olha um bairro bonito, lindo, casas bonitas. Mas se Amós chegasse perto daquele bairro e desse uma olhada, o que ele diria? A Bíblia diz que Amós, lá naquela cidade de Samaria, ele estava lá, parece que se não me engano, num monte. Ele amiudou seus olhos, o irmão Brando disse, ele amiudou seus olhos e olhou para a cidade de Samaria e disse, veja o alvoroço que se comete no meio dela. Veja o alvoroço que acontece no meio dessa gente, desse nível. Então, como eles estão com a força na mão, eles dizem que é o outro lado que faz a coisa. Quando, na verdade, quem tem poder de fazer mesmo são eles. De todo tipo de coisa. De todo tipo. Então, é lindo. E a gente fica, às vezes, até começa a amaldiçoar a Deus, porque a gente não fica rico, porque eu não consegui, o outro conseguiu. Davi começou a pensar, mas, meu Deus, por que lá tem tanta coisa e as minhas coisas não estão indo bem? Eu sou fiel ao Senhor e eu faço isso, faço aquilo e minhas coisas não estão indo bem. E eles lá têm de tudo. A vaca não perde a cria, tudo isso, seus filhos e isso e aquilo. Mas aí ele teve a força da vida de ir ao templo orar. Aí Deus mostrou para ele que eles estão em um lugar escorregadio. Eles estão na margem do abismo. Então, quando a gente olha para as coisas através da palavra de Deus, a gente tem outra ideia. Outra ideia. Pensou? O mundo é lindo para que possa enganar. Bonito, não engana com feio. Engana-se com bonito. Quero dizer, cosmo, a coisa toda, a ordem do mundo é lindo para que possa enganar. Grandes, finos lugares e luxo, mas olha o engano. Grandes palácios, grandes condomínios, grandes hotéis, grandes prédios, grandes isso, grandes universidades e grandes tanta coisa para enganar. E quanta gente apodera dessas coisas e esquece de Deus. Eles não têm coragem de ir na manjedoura, sentar lá e adorar. Está tão grande, tão bonito, que é difícil, impossível, eles descerem das alturas e assentar na beira do coxo lá, ou do curral,
para ver o menino Jesus, ou para ver a igreja de Deus, estar lá com os crentes nas cavernas. Não vão, não tem como, há uma barreira muito grande. Então é bonito para que possa enganar. O irmão Breno vai falar até do Amós aqui, do profeta. Um dos profetas, Amós, quando ele subiu, e quando ele olhou lá embaixo, dentro da cidade, e a viu como uma Hollywood moderna. A cidade, todo mundo sabe que é Samaria, uma cidade lá da Palestina. E ele profetizou a ruína daquela cidade, segundo dizem, a profecia dele foi 50 anos antes, aproximadamente, que nada é muito retinho assim, né? Tem o tempo. Aproximadamente 50 anos ele profetizou a ruína da cidade. Impossível de acreditar que aquela cidade viria à ruína, segundo dizem. Mas daí 50 anos ela era um monte de lixo. Ele profetizou a ruína dela. Ela era um poderio econômico, militar, intelectual, de tudo muito grande, poderosa da época. E o profeta foi lá e olhou. Ele olhou lá embaixo, dentro da cidade, e a viu como uma Hollywood moderna. Seus olhinhos, velhinhos. Aí, ó, o irmão Brana também gostava dos velhinhos. Seus olhinhos, velhinhos, tornaram-se pequenos debaixo daqueles cabelos cinzas espalhados no seu rosto. E ele desceu até lá com uma mensagem e estourou naquele lugar. Ele disse: o próprio Deus que vocês dizem adorar irá destruí-los. Correto. Pecado é bonito. Então entende-se que eles eram crentes, que eles estavam adorando a Deus, mas na verdade era engano. Deus não estava aceitando o altar deles. Então ele disse: o próprio Deus, o qual vocês alegam estarem adorando, irão destruí-los. Pecado, incredulidade, pecado religioso, pecado carnal, de todas as três grandes concupiscências da vida. Eles representam Judas como um velho bêbado em algum lugar na rua, boca aberta, com moscas dentro, e assim por diante, como sendo Judas. Judas era bonito, forte, um enganador. Judas era bonito, forte, um enganador. Olha que ele tinha acesso aos homens grandes. Não é qualquer pessoa que tem acesso aos grandes. São poucas pessoas. Está aí, ó. Ele tinha acesso aos grandes, foi lá e negociou com eles. Já pensou? Que coisa? Isso aí é o que estou falando. O irmão Brana é o que ele leu aqui, né? Judas era bonito, forte, um enganador. É com esse tipo que você deve tomar cuidado perto de você. Quando chega algum homem bonito perto de você, e você abre o olho. Uma mulher bonita, cuidado. O irmão Brana que está dizendo. É com esse tipo que você deve tomar cuidado perto de você. Não é aquele fazendeiro que é da roça, vestido com roupa da roça, que você precisa vigiar perto de sua esposa. Porém é aquele trapaceiro. Ele é o velhaco. Ele é o velhaco. Teve uma época que... Teve um dia que chegou uma pessoa lá em casa e parece que a gente tem essa mania de querer saber onde tem mais ladrão, qual bairro que tem mais ladrão. Aí o irmão perguntou: pastor, qual é o bairro aqui assim, que tem mais ladrão? Falou: depende do tipo de ladrão que você queira saber. Eu respondi ele assim: ó, tem um bairro ali que tem um tipo de ladrão, mas tem um outro ali que tem um outro tipo de ladrão. Qual que você quer? Qual que você prefere? Nós estamos pertinho do perigoso, agarrado nele, encostado do mais perigoso da cidade.
do que tem mais ladrão mesmo da cidade. E que você não pode nem pôr a mão neles, nem olhar para eles. Aí você escolhe, aí, irmão, é cada coisa, né? Então, nosso conceito das coisas é tudo virado. Tudo virado. Aí vê aquele coitado, daquele bêbado que está jogando pedra na rua, a gente corre dele, credo, que nojo. Aí vem aquele troço bonito. É desse que tem que cuidar. Esse que engana, o outro não engana. O outro não engana. Veja. Esse velhaco. Pecado é lindo para os olhos do mundo. Porém, Deus não está retratado naquele tipo de beleza. Você sabia disto? Deus está personificado em caráter. Caráter lindo. Glória a Deus. Na Bíblia, Isaías 53, se você quer anotar alguma escritura, eu tenho linhas após linhas das escrituras escrita ao lado aqui para isto. Isaías 53. A Bíblia disse, falando de nosso Senhor Jesus, que não havia beleza para que o desejássemos, e nós escondemos nossas faces dele. Nas eras mais terríveis para a igreja, uns irmãos, eu não me lembro o nome deles, nem muita época, lá pela volta dos 1500, um pouco antes, um pouco depois, uns irmãos que eram artistas, eles desenhavam, eles ganharam muitas pessoas para Jesus com um desenho que eles fizeram, com uma pintura que eles fizeram. Eles desenharam o Senhor Jesus, conforme descrito pela Bíblia, e desenhou ao lado, ou um outro quadro puseram junto, não me lembro, mas fizeram a comparação dos reverendos, das santidades da época. E ele pôs, veja como era o Senhor Jesus e como estão eles aí hoje. E aquilo fez o povo refletir. E muitos aceitaram a Deus, aceitaram a palavra ao observar e comparar aquela pintura do Senhor Jesus, montado no jumento, simples, e da cúpula da igreja naquele luxo todo. Veja, nós escondemos o rosto dele. Isto não é certo? Nós não o desejamos, porque ele não era bonito. Talvez ele era um sujeito pequeno, talvez. Né? Talvez. O irmão Brando está pintando um quadro de Jesus. O retrato falado do Senhor Jesus. Talvez ele era um sujeito pequeno, ombros caídos, de aparência rude. E ele era do tipo que não era desejado para ser um líder. Ele não tinha aparência de um líder. Falava em linguagem comum e assim por diante, como as pessoas falam, as pessoas comuns. E então, por essa razão, ele não parecia ser um grande sábio, educado, fino, vestido com mantos finos e tudo mais. Ele era apenas um homem comum. Não havia nenhuma beleza nele para que o desejássemos. Ele andou dentro e fora, junto com os homens todo o tempo. E eles nem sabiam que era ele. Ele não parecia um Deus andando pelo caminho. Que coisa, hein, Deus? Ontem eu falei para os irmãos lá em Alto Paraíso, o que o irmão Brana falou na mensagem, uma frase assim, seguindo com Abraão. Eu disse, vamos caminhar um pouquinho com Abraão, um pouquinho com Ló, um pouquinho com Sara, um pouquinho com o irmão Brana. E aqui o irmão Brana está dizendo, ele não parecia um Deus andando pelo caminho. Já pensou se andando ao lado de Deus? Os discípulos no caminho de Emaús andaram com ele e não souberam. Foram saber depois.
Ainda bem, graças a Deus, que pelo menos chegou a hora deles saberem. Mas na hora que estava acontecendo, eles não sabiam que eles estavam andando com Deus. Que coisa, hein? E às vezes nós não sabemos. Hoje que nós estamos andando com os pequenos deuses. Às vezes a gente perde. Estou andando com um pequeno Deus aqui. E a gente não sabe. Deus tem dó de nós, misericórdia de nós. Como diz o pastor Euclides, ajuda nós a entender essas coisas. Glória a Deus. O que nós pensaríamos... Deixa eu ler a frase toda. Ele não parecia um Deus andando pelo caminho, o que nós pensaríamos que era um Deus. Porém, do mesmo jeito, ele era. Oh, glória a Deus. Ele era Deus ali andando com eles. É Deus andando conosco hoje. Então vamos, deixa eu anotar aqui. Hoje é 9 de 4 de 2017, domingo manhã. Glória a Deus, louvado seja Deus. São Paulo disse aos hebreus, para não desprezar a hospitalidade, pela qual alguns, não sabendo, hospedaram anjos. Hospedaram anjos. Tem hora que se hospeda algum bichinho meio atravessado, né? Mas Deus não nos deu o poder de saber quem é quem. Então parece que é fazendo para todo mundo, na medida do possível, é claro, com a sabedoria. E aí nesse meio vai aparecer algum filho de Deus pelo meio. Hoje em dia está muito difícil também, tem que fazer de maneira segura, né? Ou a gente não pode abrir a casa da gente para qualquer um que a gente não conhece. Uma vez veio um rapaz aqui na igreja pedindo comida, queria almoçar, e até o pastor Jair me deu uma sugestão de pagar o almoço para ele no restaurante e não levar ele para casa. Aí eu fiz isso. Cheguei lá no restaurante, paguei comida para ele e deixei lá. Ele não ficou com fome e nem eu arrisquei a minha vida levar, que eu não conheço para minha casa. Então há certos segredinhos que ajudam a gente a escapar melhor, né? Aqui está o aviso de um ensaio com as crianças após o culto com a irmã Giane. Isso. E companhia, né? Todo mundo. Deixa eu passar os recados aqui, que eu passei antes, vou passar de novo. Ô irmão Tiago, aquela mensagem que eu te pedi um dia desse para trás, aí tá por aí, tá fácil? Se vocês concordarem, nós vamos ouvir o pastor Edmar, saudoso, hoje à noite. Aquela do pastor Edmar. Tá? Então, à noite, se Deus permitir, vamos ouvir a mensagem pregada por ele, pelo saudoso pastor. A passagem para Buritis, no dia 29 de abril, R$ 24,00 por pessoa, e de volta, tá? R$ 24,00. Dia 23 desse mês também, às 3 horas da tarde, 15 horas, pretendemos estar na casa do irmão Zé Geraldo da Silva, aqui no setor 5, para comemorar o aniversário dele. Ele não está, nem a irmã Aura, eles falaram que estariam no sítio, mas pediram para convidar vocês, toda a igreja, para estar ali. É domingo, 3 horas da tarde, lá na casa do irmão Zé Geraldo. A passagem para Porto Velho fica R$ 35,00. R$ 35,00. E de volta, no ônibus simples. Se vocês quiserem um chique, aí vocês veem aí, tá? Tem ônibus aí de tudo que é tamanho na cidade. E naturalmente para Ji-Paraná é o mesmo valor para nós irmos para o encontro também, se Deus quiser. O pastor não confirmou, mas no encontro agora ele deve de confirmar. Eu não irei ao encontro, pelo menos até agora. E lembrando do encontro, essa semana já começa o encontro, não é?
É a semana do encontro. Tem alguém para ligar os aparelhos para nós? Tem, irmão Everton? 6 horas por aí? 18 horas? Então, a partir das 6 horas da tarde, 18 horas, aqui estará os aparelhos ligados, transmitindo o encontro de Goiânia. Nós teremos, então, a transmissão até domingo à noite. Agora, a diferença é 1 hora só, não é? Não tem horário de verão. O horário natural de diferença de fuso horário é 1 hora. Então, 6 horas aqui é 7 horas lá. Então, aí, 6 horas, um pouco antes, o irmão Everton, os irmãos estarão aí já ligando os aparelhos. Quem desejar vir, você tem, durante o tempo, lá que você terminou lá, você vem para cá para assistir um pouco. Eu me arrumaram uma dor de cabeça a mais para mim. Provavelmente eu não estarei aqui por uma parte da semana. Eu vou ter que ir lá em Porto Velho. Mas conto com as vossas orações e vossa ajuda. Tá? Que mais? A irmã estava falando de fazer um trabalho mais diferente com os meninos, mas eu acho que dá, ué. É porque 1 hora só, senão perde o fio da meada, né? Fica à vontade. Então tá. Esses os recados. Oremos, vamos orar. Irmão Zé Neus gosta de participar, vou pedir ao irmão Zé Neus para orar para nós. Irmão Zé Neus, pode ser? O irmão gosta de estar junto, né? Vem outro orador aí, ó. Esse é o menino do púlpito. Vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai Celestial, nós te agradecemos por essa escola dominical tão maravilhosa, Senhor. Na liberdade do teu Espírito Santo entre nós e na liberdade dos filhos de Deus. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. E nós vamos passando pela idade e vamos aprendendo com os nossos erros a não errar mais. Queremos, Senhor, te servir de uma maneira sincera, correta e honesta, Senhor. Porque os denominacionais e muitos outros, eles até parece que são mais santos, mais separados, até mesmo eles se separam para te servirem, Senhor. Muito mais da tua noiva, Senhor, que tem os meios, tem os recursos, Senhor. Tem as mensagens, tem os pendrive para ouvir, Senhor. Tem o inário para ouvir, Senhor, para cantar em casa, Senhor. Tem o tempo, Senhor. Abençoa o trabalho dos teus servos, dos teus filhos, Senhor. No decorrer da semana, Senhor. Abençoa a viagem do pastor João Bosco da Silva, Senhor, nessa semana aí para Porto Velho, Senhor. Que o Senhor possa estar na frente, tomando conta de tudo, Senhor. Abençoa o ensaio das crianças, Senhor. Abençoa essas atividades que estão programadas, Senhor, e que foram anunciadas, mas que até o próximo domingo ainda serão anunciadas, Senhor. Porque o tempo está passando, Senhor, e nós estamos passando com ele, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoa, Senhor, eu te peço os músicos, Senhor, tem misericórdia do irmão Eliezer, Senhor, tem misericórdia de cada um de nós, Senhor, nós entregamos nas tuas mãos as nossas vidas no decorrer desse dia, Senhor, e que nós possamos retornar à noite para ouvir a mensagem maravilhosa, Senhor, do teu servo, Senhor, o pastor ungido com a coluna de fogo, Senhor, em sua vida, também o nosso pastor João Bosco, que tem a unção da coluna de fogo, que esteve sobre o profeta, e da coluna de nuvem, sobre a sua vida e a vida da igreja do povo de Deus, um povo ungido para o Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor. Abençoa as irmãs, mães de família, Senhor, abençoa cada uma, a viagem do irmão Abraão também, conduz a ele, Senhor, nas asas do teu bom e santo Espírito, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém, Senhor. Amém, amém. Amém. Uma mulher me fez refletir numa coisa muito importante, da cópia lá do bichinho feio. Da mulher lá que era bonita na maquiagem, quando criou o trem era esquisito, né? Que ela parece uma boneca e realmente não existe aquelas bonecas de silicone. Pois é, elas estão cheias de silicone, parecendo uma boneca. Mas na hora que dá uma cria... Cadê o Pedro? Pedro queria falar, Pedro? Glória a Deus. Glória a Deus. Aprende a falar
Glória a Deus. Amém, irmãos. Até a noite, se Deus quiser. Deus os abençoe. Tem um ensaio agora. E Deus os abençoe. Vos leve em paz e tenham um bom dia com Jesus. Deus os recompense por tudo. Glória a Deus. A Jesus seguir eu quero, seja sorte sim qualquer, onde quer que vá meu mestre, seguirei sem mais temer. Ó Jesus, seguir-te quero, tu morreste foi por mim, mesmo que te neguem todos, eu te sigo até o fim. Se o caminho for custoso, nele houver escuridão, por ali tu já passaste e me tomas pela mão. Ó Jesus, seguir-te quero, tu morreste foi por mim, mesmo que te neguem todos, eu te sigo até